bin ein Preuße, kennt ihr meine Farbe? Há 200 anos, o Atlântico Norte era intocado e puro. Uma terra governada por falcões, por morsas, por renas. Mas os povos antigos vieram reivindicar essas terras também. Pessoas como os vikings. Este era o mundo que eles exploravam, mas também era o mundo que eles nutriam e reverenciavam. Agora, viaje de volta no tempo para ver o mundo natural através dos olhos antigos. Viaje de volta no tempo para experimentar o caminho selvagem dos vikings. O jeito viking de viver. Nascidas do fogo e moldadas pelo gelo. As ilhas do Atlântico Norte estão entre os lugares mais severos da Terra. Mas os mares e costas aqui abrigam vastas riquezas naturais. A partir do século IX, essas terras selvagens foram conquistadas pelos navegantes mais avançados que o mundo já havia visto. Os vikings. De suas terras natais na Escandinávia até a costa da América do Norte, eles atravessaram o oceano na maior aventura da era. Eles eram conhecidos como guerreiros e piratas. Mas havia outro lado dos vikings. Um lado que estamos apenas começando a entender. Sua profunda relação com a natureza. É final de inverno no centro da Noruega. E as renas estão em movimento. Depois de 6 meses de crepúsculo, finalmente o sol raiou acima dos picos das montanhas. E os animais sentem a mudança. Grandes rebanhos de renas dominam essas montanhas. Rebanhos grandes e fortes. Eles são talvez o animal selvagem mais significativo para os primeiros vikings. Todas as partes do animal são usadas. Suas peles, seus chifres, sua carne, seus tendões. E caçá-los é uma atividade comum. Os esquis largos de madeira de vidroeiro, com amarras de cordel e couro, são a melhor maneira de atravessar esta paisagem coberta de neve. É um encontro casual com o rebanho, mas nenhum viking pode resistir.
único disparo oportuno, mas a onda de alarme atravessa o rebanho como uma corrente elétrica. É uma estratégia de defesa projetada para confundir qualquer predador, seja lobo, urso ou viking. Mas conseguir uma morte limpa em um tumulto como este é difícil. Caçar renas é uma atividade comum, e eles usam seu conhecimento sobre o comportamento animal para cercá-los em uma emboscada perfeita. Haverá outra chance amanhã, com mais caçadores. O rebanho está indo para o oeste agora, para seu lugar de procriação. No ano 800 depois de Cristo, os povos vikings também estão indo para o oeste. O oeste do outro lado do Atlântico. Com um casco de madeira amarrado com tiras flexíveis de ossos de baleia, os navios vikings podem viajar mais rápido e mais longe do que qualquer embarcação daquele tempo. Impulsionados pelo desejo de conquista e comércio, o Atlântico foi atravessado uma ilha de cada vez, levando os aventureiros vikings a inspirar novos mundos, cheios de pássaros e animais notáveis. Shetland, 810 depois de Cristo. Por volta do ano 810, os vikings haviam chegado às ilhas Shetland. Eles não foram os primeiros a morar aqui. A Torre da Idade do Ferro, Mosa Brock, esteve ali por 1000 anos quando os barcos chegaram pela primeira vez. Para os colonos que chegam neste mundo estranho e soprado pelo vento, Mosa Brock é uma ferramenta importante de navegação. Os contos vikings dizem que ela é usada como esconderijo para os amantes fugindo da Noruega para a Islândia. Mas a maioria das pessoas da idade viking parece tê-la usado como um local para dormir. Talvez porque essas paredes antigas ecoem com sons sobrenaturais. Mas isso não são trolls ou demônios, nem mesmo morcegos ou mariposas. São painhos de tempestade, do tamanho de um pardal, a menor ave marinha do mundo. Para os primeiros navegantes, os painhos de tempestade são um mau presságio. Quando um desses pequeninos pássaros se refugia em um navio cruzando o Atlântico, pode estar avisando de uma tempestade que se aproxima.
Mas a escuridão e o mau tempo são coisas que os painhos da tempestade estão adaptados para enfrentar. Usando um notável senso de olfato, eles podem voltar às cavidades dos ninhos na escuridão total. Cada par cuida de um único ovo, cuidadosamente chocado na rocha nua. O serviço de incubação pode durar muitos dias, e as trocas só podem acontecer sob a cobertura da escuridão, quando há uma lacuna no clima. De qualquer maneira que tentemos imaginar, é uma vida de dificuldades para um pequeno viajante do oceano. O arquipélago de mais de 100 ilhas oferecia muitas ancoragens protegidas para os colonos, cercados por mares abundantes. Mares que também são perfeitos para um mamífero que parece ter aparecido aqui ao mesmo tempo que os colonos vikings. A lontra. Como as ilhas estão bem longe dos verdadeiros habitats destes animais na Noruega e na Escócia, alguns especialistas acreditam que foram os vikings que os trouxeram para cá. Não sabemos se chegaram como animais de estimação ou se foram importados para serem criados por causa de suas peles. Mas eles rapidamente se estabeleceram na natureza daqui. Com o seu litoral infinitamente enigmático, Shetland é um lugar maravilhoso para uma família de lontras. As fêmeas aqui frequentemente criam 3 filhotes, alimentando-os com uma rica dieta de peixes de água rasa, caranguejos e polvos. As enseadas e baías cobertas de algas também oferecem muitos locais para descansar e descontrair entre as viagens de pesca. Na mitologia nórdica, Other era filho do mago Heidmar, um homem de dia, mas à noite um pescador que superava todos os outros. Como as lontras, os vikings são adeptos à pesca. Lapas são usadas como isca para capturar espécies como escamudos, usando redes pesadas com pedras. Registros arqueológicos revelam que os peixes geralmente compunham mais de 25% da dieta viking. As baías abrigadas de Shetland também oferecem santuário para focas marinhas. Nos meses de verão,
As fêmeas dão à luz aqui nestas praias tranquilas. Focas são especiais para os vikings. Suas peles lhes fornecem roupas, calçados e cordas para amarração. E em alguns assentamentos do Atlântico Norte, elas são um importante suprimento de alimentos. Mas os vikings não são os únicos que caçam focas. Orcas. Talvez tomando o mesmo caminho que os próprios colonos vikings. Um grupo de orcas pode cruzar da Noruega até as Ilhas Shetland em menos de 48 horas. Mas depois de uma jornada de 2 dias, elas ficam com fome. As orcas caçadoras de focas sabem exatamente como explorar o tempo e a maré. As pedras expostas podem oferecer refúgio por enquanto. Mas conforme a maré alta cobre as rochas, as focas terão que entrar na água. E a orca sabe disso. Abaixo da superfície, toda a comunicação auditiva cessa e o grupo de orcas ativa o modo de caça. Silêncio total. Qualquer foca em águas abertas está agora em perigo por sua vida. Se elas se esconderem na floresta de algas, elas podem escapar. Mas, como os invasores vikings, as orcas são implacáveis, bem organizadas e ferozmente inteligentes. Dois membros do grupo usam suas caudas para encontrar as focas escondidas. Enquanto o outro par segue silenciosamente atrás. Eles avistam um alvo. E se separam para cobrir qualquer rota de fuga. A foca nada rapidamente para o mar aberto. Diretamente para o resto do grupo. A foca deve sair da água. E as orcas estão prontas e esperando. Assassinada pelo golpe de cauda da orca, com a força do martelo de Thor, ela não tinha chance.
Depois de compartilhar a carcaça, o grupo se retira para águas mais profundas. Como os próprios vikings, elas caçarão focas e outros mamíferos marinhos nas ilhas do Atlântico. Forjadas em basalto vulcânico e cinzas petrificadas, as Ilhas Faroe são uma sinfonia de rocha e água. No ano de 825, os colonos vikings estabeleceram uma pequena colônia aqui. Vivendo da agricultura de subsistência, complementada por um dos recursos naturais mais ricos do mundo subártico: aves marinhas. Na época de reprodução, as aves marinhas são um suprimento alimentar mais importante do que o gado, os peixes e as baleias combinados. Papagaios do mar são comidos com mais frequência, mas os gansos maiores fornecem um prêmio especial. Com os pés descalços e as mãos bem treinadas, os vikings escalam as alturas vertiginosas da colônia. Os jovens gansos são os mais saborosos e valorizados, mas só aparecem nas bordas mais altas da colônia. Eles estão protegidos por bicos em forma de punhais, com mais de 15 centímetros de comprimento. Mas cedo ou tarde os adultos terão que sair em busca de comida. Talvez nenhum outro pássaro domine o ar e a água como o ganso patola. Com uma envergadura de asas de quase 2 metros de comprimento, um ganso patola pode pairar, voar, planar e mergulhar. Mas é por baixo da superfície da água que eles realmente sobressaem. Com o Atlântico oferecendo tantas recompensas, as constantes viagens de pesca dificilmente afetam os vastos recursos do mar. Os vikings também só pegam o que precisam, deixando a colônia próspera e pronta para a próxima colheita. No século IX, o número de gansos patola em toda a parte norte do mundo pode ter chegado a 10 milhões. Colônias individuais se unindo a centenas de milhares de aves. Alguns ovos são colhidos também. E as penas ocas podem ser usadas para fazer agulhas e plumas.
Esse é o verdadeiro espírito do caminho selvagem dos Vikings. Pegue tudo o que você precisa, mas valorize o máximo que puder. Um único objeto precioso será usado por gerações. Islândia, 874 depois de Cristo. No ano de 874, os colonos vikings chegaram à ilha da Islândia. É possível que os vikings tenham sido as primeiras pessoas a pisar neste mundo de gelo e fogo. Um dos últimos lugares da Terra a ser colonizado pela humanidade. %10 de geleiras e 50% de lava montanhosa do deserto, a paisagem certamente deve ter parecido o paraíso para os colonos vikings, cuja religião era composta por gigantes de gelo, montanhas humanas e rios de fogo. Apenas um mamífero terrestre havia colonizado essa paisagem selvagem antes dos vikings. Atravessando uma ponte de gelo no final do período Pleistoceno, é um animal tão tenaz e tão resistente quanto qualquer viking. A raposa do Ártico. No verão, as raposas do Ártico alimentam-se quase exclusivamente das aves marinhas. Seu relógio biológico é cronometrado exatamente para coincidir com a recompensa nas bordas. Os primeiros filhotes, tão pretos quanto o carvão, começam a emergir das tocas 4 semanas após o nascimento. Ninhadas de 14 são comuns. Então, alimentar uma ninhada de 7 é bastante viável para essa fêmea experiente. As raposas do Ártico são pais dedicados e cuidadosos. Mesmo o menor dessa ninhada recebe atenção especial. É uma agenda exaustiva para a fêmea. E uma vez que a alimentação é feita, ela se estabelece para descansar, enquanto sua ninhada brinca. As raposas do Ártico podem viver muito bem a uma temperatura de 70 graus negativos. Então não é de surpreender que sua pele seja mais quente de qualquer outro mamífero na Terra. Os vikings de mentalidade prática logo colocaram esse pelo em bom uso para vestimentas e roupas de cama. Também teria sido um bem comercial valioso para esses empreendedores do século IX. No ano de 950, a ilha da Islândia estava crescendo com o fluxo de novos colonos da Noruega, Escócia e Irlanda. Sua economia foi completamente impulsionada pelos recursos que o Atlântico Norte pôde oferecer.
Os produtos naturais foram transformados em mercadorias valiosas aqui. O chifre das renas norueguesas podia ser esculpido em favos e comercializado como madeira. Um recurso extremamente valioso em uma paisagem quase desprovida de árvores. A ecologia da Islândia estava mudando rapidamente. Mas algumas coisas permaneciam iguais. A mitologia nórdica foi celebrada aqui por muito mais tempo do que nas terras vikings da Noruega. Era uma vez um homem chamado Ulf. Ele era filho de Bjark. As tradições orais dos contos e das histórias tornaram-se tão entrelaçadas que o fato e a ficção se fundiram. Quando era jovem, era um viking e participou de muitas expedições. Muito do que sabemos do passado pagão viking, antes da adoção do cristianismo, tem origem em histórias contadas e depois escritas na Islândia. Seu dinheiro e tinham uma amizade muito próxima. Essas histórias estão vivas em personagens animais. Mas um pássaro leva o lugar de honra. O corvo. Astuto e altamente inteligente, este, o maior corvo do mundo, teria sido uma visão familiar para os vikings. Tanto caçadores como catadores, os corvos são grandes sobreviventes. Nas aldeias e municípios islandeses, eles recebem um renome especial. Talvez até um lugar à mesa do rei. Odin, o deus de todos os deuses, foi assistido por dois corvos chamados Hugin e Munin. Espiões do deus voariam o mundo para trazer-lhe notícias do mundo dos homens. Há relatos nos contos de corvos cativos sendo usados para navegação. Eles guiavam os navios para o atraco e depois eram libertados no mar. No ano de 985, um aventureiro trapaceiro chamado Eric o Vermelho alcançou uma estranha nova terra ainda mais a oeste do conhecido mundo viking. Groenlândia. A colônia que Eric estabeleceu aqui floresceu das colheitas de caribus, focas e baleias. Mas especialmente da recompensa oferecida por uma espécie muito significativa. A morsa. Na Groenlândia, no século X, enormes colônias de morsas preenchem as praias ao norte dos assentamentos vikings. No final do verão, após a época da reprodução, esses grupos podem ser compostos por milhares. Com um grande macho pesando mais de 900 quilos,
Esses animais são as maiores focas do hemisfério norte. Os vikings caçam esses gigantes durante expedições sazonais, usando suas peles para fazer cordas para amarração, mas as partes mais valiosas dos animais são de longe suas presas. Marfim. A análise genética mostra que itens como as peças de xadrez, encontradas na ilha hebridiana de Lewis, foram criadas em oficinas de marfim norueguesas, usando presas das colônias de moças do oeste da Groenlândia. Itens preciosos como peças de xadrez esculpidas eram apreciados pelos vikings, e como todos os itens pessoais, eram usados, valorizados e passados de geração em geração. Esta não era uma cultura descartável. Em terras com recursos escassos, a beleza pura era tão importante quanto o valor material. Mas o marfim não era o recurso mais valioso encontrado na Groenlândia. Colocada acima de todas as outras aves, o comércio do falcão gerifalte branco foi fundamental na economia dos vikings por 2 séculos. Os falcões gerifalte são os maiores e mais pesados membros da família dos falcões. Caçando desde tundras subárticas até lebres da montanha, eles podem atingir uma velocidade de 90 km por hora em voo nivelado. Evidências históricas e arqueológicas revelaram que os vikings capturaram de forma sustentável jovens falcões e depois os trocaram entre todos de sua rede, para serem usados em um esporte que estava ganhando popularidade rapidamente: falcoaria. Treinados para voar, uma grande falcão fêmea poderia valer um preço tão alto que apenas os mais altos escalões da nobreza europeia poderiam pagar por uma. Possuir um falcão gerifalte branco era a declaração final de poder e prestígio. Mar do Labrador, 1000 anos depois de Cristo. Por volta do ano 1000, os vikings haviam atingido os extremos do Atlântico Ocidental. Os contos islandeses dizem que nesse ano, o filho de Eric, o Vermelho, Leif, se viu fora do curso enquanto estava em uma missão para trazer a nova religião do cristianismo para a colônia de seu pai na Groenlândia. Em uma época anterior à navegação magnética, os vikings perdidos no mar podem ter conseguido traçar sua posição usando uma bússola solar. Mas, acima de tudo, os movimentos das aves e mamíferos deram aos vikings pistas importantes sobre a sua posição.
Aves marinhas reprodutoras sempre guiarão um navio até a Terra. Mas os contos revelam que as mais poderosas desbravadoras de todas foram as grandes baleias. Com o alcance que cobre todo o Atlântico Norte, as baleias jubartes são companheiras especiais de viagem para os vikings. As jubartes sempre se alimentam em águas costeiras. Então, uma baleia localizada no mar acabará por levá-los à terra. Os contos nos dizem que Leif finalmente chegou ao lugar em que ele chamava Vinland, mas agora o conhecemos como Terra Nova. Poderiam os guias de Leif para este novo mundo ter sido as baleias? Será que navegaram para essa nova terra que parecia tão estranha e tão parecida com a terra natal dos vikings na distante Noruega? Nós nunca saberemos com certeza, mas é certo que os mares ao redor desta parte da América do Norte estariam cheios de baleias na época da viagem de Leif. E é certamente possível que elas levaram esses pioneiros do século XI até a Terra. Os primeiros europeus a chegarem à América do Norte. Em menos de 200 anos, os vikings atravessaram o Atlântico Norte. Aprenderam a trabalhar com seus vastos recursos naturais e criaram uma rede comercial que cobria grande parte do mundo conhecido. Então, o que podemos aprender no século XXI com o caminho selvagem dos vikings? Nosso mundo inclinou-se a favor da humanidade. Há 7 bilhões de pessoas a mais no planeta Terra do que na era dos vikings. Mas, apesar disso, as baleias jubarte, as vastas colônias de aves marinhas e os rebanhos de renas ainda estão conosco e serão nosso legado enquanto permanecerem conosco.